Sempre dá para se conhecer mais. Sempre dá para você conhecer algo sobre o seu personagem aqui dentro dessa história. Mas no momento que você entende que você não é o personagem, aí a gente nem pode mais chamar isso de autoconhecimento, porque é o conhecimento do personagem, não do que eu sou, sabe? O que seria esse personagem? Tem como definir? Porque Sim. hoje, quando perguntam para as pessoas, né? Quem é o Maurício, por exemplo, no meu lugar? E aí a gente acaba falando coisas características, né? Nossa, adjetivos, rótulos. Tipo, eu trabalho com isso, eu sou uma pessoa, minha cor da pele, isso. E por aí vai. A gente fala os papéis que a gente tem, a gente fala as características do nosso corpo, né? Então, a tradição védica diz que a mente ela fica presa em 5 tipos de pensamento para se definir. E como prende, né? A gente pode dizer, talvez em português, tipo uma couraça, né? Então, a gente diz que tem 5 coxas, 5 couraças. Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. O que é cada uma delas? A primeira é o corpo físico propriamente dito. E é o esforço, que também é representado na nossa mente, de pensar sobre o que a gente vai comer. E se você para pensar, a gente gasta muito tempo pensando no que a gente vai comer. Muito. Muito. Tipo assim, cara, poxa, era para ser só o combustível do carro, mas se tornou a vida. Imagina você fazer uma viagem pensando onde que é o próximo posto, onde que é o próximo posto. Não era para ser desse jeito. Só que a mente tem esse aprisionamento. Então, enquanto a pessoa não se liberta disso, além de não conseguir se alimentar de forma saudável, ela fica presa dentro de uma estrutura de pensamento. E o que você pensa, meu amigo, é você. Eu sou o que eu penso, né? Se eu fico o dia inteiro pensando em comida, eu sou isso, né? Então, esse é o primeiro lugar onde a gente se prende. O segundo é chamado Pranamaya Kosha, que é onde você tem a sua identificação com o uso da energia do seu corpo. Então, é o lugar onde, por exemplo, a pessoa se fala, eu sou um surfista, sabe? Vê só, surfista tem um papel, tudo bem, mas é mais do que isso. Essa pessoa, a mente dela o tempo inteiro pensa em surf. E ela pode trabalhar no mercado financeiro. Se no dia seguinte ela olhar que tem um tempo bom, com uma boa onda, ela dá uma desculpa, pega a prancha e vai, sabe? A prioridade da mente é o exercício. Aí as pessoas acordam às 4 horas da manhã para fazer maratona, assim, para, sabe, correr não sei quantos quilômetros e voltar. E é uma coisa muito boa, ninguém está falando mal disso, mas é uma identificação. Porque no fundo você vai dar a volta no quarteirão e voltar para o mesmo lugar. E se eu sou a pessoa ansiosa, né, quando terminar a minha corrida, eu tenho que lidar com essa pessoa de novo, sabe? Então, esse se chama Pranamaya. O próximo aprisionamento é Manomaya. Esse é bem polêmico, porque assim, toda a espiritualidade hoje está girando em torno desse Manomaya. Manomaya é a camada da emoção, é a camada da criatividade, é a camada da arte. E é uma camada que, de verdade, como sociedade, a gente está devendo. É muito difícil para a gente se vulnerabilizar emocionalmente na nossa sociedade do jeito que ela está estruturada hoje. Então, o exercício de se abrir emocionalmente é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente não veio aqui para ficar discutindo emoção. Pensa bem. Tipo, de ficar discutindo o que aconteceu na minha infância. Aí tudo bem que eu posso ter tido um trauma de infância, mas o assunto da mesa com a minha esposa, o meu marido, é ficar discutindo que isso aconteceu por causa do seu pai, que você não pode ser assim, que você pode ser assado. Isso não faz sentido. A própria terapia não tem fim, porque chega uma hora onde você joga luz sobre toda a sua história, você resolve aquilo que essa luz já é capaz de resolver, e você não tem mais instrumento nenhum e volta no terapeuta contar os mesmos problemas. Mês após mês. Como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? Exatamente. Não tem um cara que vai surfar todo dia e não consegue resolver o problema dele. A pessoa vai também fazer um trabalho emocional, que é necessário, mas a pessoa não percebe que já acabou. Não percebe o fim do ciclo. Não percebe o fim do ciclo. Não percebe que está rodando em círculo. Não percebe, sabe? E aí, tudo que a pessoa tem na vida dela são as emoções. E chega ao ponto da pessoa nem conseguir trabalhar, não conseguir se relacionar, porque ela está presa ali numa determinada emoção, sabe? Ela só pensa sobre as emoções dela. Ela não vive. Até porque emoções são sobre o passado, né? E a gente está no presente, né? Então, enfim. Por que as emoções são sobre o passado? Não é hoje que eu sinto algo? Não, porque, vê só, uma coisa muito interessante que a gente descobre quando estuda Vedanta é a frase: a mente mente. Muito bom. A mente mente. A mente, ela existe para proteger você
né? E ajudar você a tomar boas decisões na sua vida. Como que ela faz isso? Pegando coisas do passado e analisando o presente à luz do passado. Então, toda análise que minha mente faz do presente é, na verdade, uma interpretação histórica de coisas que aconteceram comigo. Se eu estiver de frente para uma onça e eu sentir medo, tá ótimo. Mas se eu estiver de frente de um cara de bigode e sentir medo, isso não tá bom. Tem um problema aí. A mente está mentindo. Ela não consegue, ela não tem inteligência suficiente para interpretar que aquilo ali já passou. Então, por exemplo, quando eu era pequeno, eu vivi, sei lá, o abandono do meu pai. Você está entendendo? Mas, e agora, sempre que eu estou com uma autoridade, eu sinto que a autoridade não gosta de mim porque tem uma figura de pai, etc. e tal. É a mente mentindo. Sabe? Então, eu estou no presente sentindo agora. A minha emoção está acontecendo agora. Mas ela diz respeito ao passado. Ela diz respeito ao passado. Você entende? Então, eu preciso fazer o exercício de ir nesse passado, tirar essa carga que tem lá dentro, mas eu não posso viver desse jeito. Sabe? Não faz sentido, né? Então, faltou a quinta, né? Essa é a terceira, Mano Maya. Depois vem Vijnana Maya. Vijnana Maya é um lugar onde as pessoas ficam e elas se sentem muito poderosas. Porque quem é bom de Vijnana Maya, quem é bom de fazer estratégia, sabe? Tipo um jogador de xadrez, a pessoa fica presa ali dentro. E aí é o que faz a pessoa, por exemplo, sei lá, eu sou um professor, aí eu chego em casa e não consigo largar meu papel de professor. Porque ser professor é bom para mim. O ego gosta de saber o que as pessoas estão fazendo. Autoridade? Não só autoridade, é se manter numa posição onde você se vê como alguém relevante. Superior, relevante, referência, sabe? Então, é aquele amigo que você vai conversar com ele, ele sempre tem uma teoria sobre todos os assuntos que você der, sabe? O cara não consegue sentar, vamos tomar uma cerveja, ou seja lá, eu não tomo cerveja, mas enfim. Conhece alguém assim, ó. A pessoa está todo momento, sabe, falando, dando opinião. Tem aqueles outros também que qualquer amizade que faz, o cara está pensando o que ele vai ganhar com aquilo, sabe? O cara não consegue ter um amigo, tudo é uma estratégia para ele, sabe? A vida é um jogo onde ele tem que ganhar o tempo todo, esse Vijnana Maya. E é muito traiçoeiro, porque quando a pessoa está presa em Vijnana Maya, ela fica sob alto estresse. Em Prana Maya, não. Se a pessoa é um surfista, é um corredor, ela vai, inclusive, viver uma vida saudável. Mas Vijnana Maya, poxa, a mente da pessoa vai pifar, você entende? Porque não era para pensar tanto. Era para curtir, era para sentir, mas essas outras camadas não estão disponíveis, né? E a última é chamada de Ananda Maya. Ananda Maya é quando o pensamento da pessoa, a vida da pessoa, é simplesmente como é que a gente diz isso? A indulgência, a repetição das distrações. É como se fosse uma fuga da própria vida. Então, são aquelas pessoas que assistem seriado direto a ponto de não conseguir conversar na mesa de jantar porque está assistindo seriado e quando está falando, né? Está ali com a família. É a pessoa que fuma maconha o tempo inteiro, está fumando. Mas por quê que é desse jeito, sabe? Porque a mente encontrou ali uma forma de sair dos problemas. De ficar em paz. De ficar em paz. Não falando de efeitos colaterais, né? Porque o álcool vai destruir você, mas às vezes um YouTube da vida, você não acha que vai destruir você. Mas vai destruir você de uma outra forma, sabe? Porque vai tirar a vida de você, né? Vai tirar a sua presença em momentos importantes, né? Então, esse é Ananda Maya. Então, essas são as 5 formas que uma pessoa se prende dentro da sua individualidade, nos seus papéis e tudo mais, né? E a gente vai com Vedanta fazer o quê? Mostrar como que você se liberta de cada uma delas. Como que a mente sai desse ciclo. Porque quem está dentro do ciclo não consegue sair. Você precisa pedir ajuda, você entende? As pessoas costumam estar no 5 ou elas às vezes estão só em 1, só em 2? Ela tem predominância de 1. Predominância de 1. Isso, e que muda em momentos da vida. Em momentos da vida eu estou em Prana Maya, mas existe predominância assim para tipos de personalidades, né, histórias de vida, sabe?